Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer e vamos falar hoje sobre a questão dos jogos reduzidos e entender um pouco mais a estrutura, uma reflexão que eu venho fazendo já há algum tempo. É um pouco polêmica e eu vou compartilhar com vocês, tá? Imagino que eu vou receber pedradas de algumas pessoas, somente da parte profissional, mas faz parte da vida. Um ponto importante. Quando a gente observa jogos reduzidos, eu não vou entrar no mérito do que eu não vou entrar no mérito dos diferentes tipos de jogos reduzidos, manipulações de regra, de estrutura de campo, nada disso, tá? A gente só vai discutir e fazer uma reflexão geral, tá? Esse é o primeiro ponto. Quando a gente observa um jogo reduzido como esse que está aí na tela de vocês, né? A gente está observando basicamente um 3 contra 3 mais goleiros, né? Goleiros dos dois lados. Primeiro, o fato da estrutura de campo ser diferente, por mais que as regras possam ser parecidas, o fato da reposição ser diferente, o fato de uma série de coisas ali serem diferentes, permitem que você tenha um jogo. Não necessariamente um jogo de futebol. Então esse é o primeiro ponto. Iago, mas isso assemelha demais a ação, o gesto técnico, as movimentações em algum momento do jogo, porque a gente pode ver isso similar, a gente vai poder ver similar, por exemplo, no futsal, a gente vai poder ver similar em outros jogos. Por quê? Porque quando a gente for observar esse cenário que a gente está observando um cenário onde você constitui jogo, de maneira geral. Então, quando você tem um jogo reduzido, um jogo de futebol, você vai ter, e aí essa nomenclatura não é minha, do professor Alcides Scagli, você vai ter a família de jogo com bola nos pés. Então, vamos tirar alguns termos aqui que eu acho que dificultam essa reflexão. Quando a gente começa a colocar aqui, ocorre um jogo reduzido, a gente está pegando o futebol e tentando reduzir este futebol a outros jogos. Basicamente, essa nomenclatura é errada, e aí eu sei que essa é a primeira paulada que eu vou tomar, essa nomenclatura é um pouco errada. Por quê? Porque não é necessariamente uma redução desses jogos. O que a gente está falando é de criação de outros jogos, onde a partir da vivência deles eu vou ter um grau de transferência das coisas. Então, quando eu observo um jogo reduzido, como é o caso aí que está na tela de vocês, de fato eu posso, se esse meu jogador identificar que a experiência dele exige isso, eu posso sim ter uma transferência entre o que está acontecendo aí com o que vai acontecer no 11 contra 11, tá? Na partida de final de semana, na partida de quarta-feira à noite, ou seja lá quando for a partida, tá? Eu posso ter essa transferência, não tem mal nenhum, mas é válido ressaltar que a gente está observando um jogo reduzido a partir de um cenário onde eu tenho regras, características que vão condicionar a forma que esse jogador vai atuar. Ou seja, ela tem uma questão única no sentido de contexto, de formação desse jogo. Então, quando a gente estiver falando disso, a gente não está falando nada diferente do que a criação de um jogo. Esse jogo é com bola nos pés. Ou seja, ele pertence à mesma família do futebol. Então ele vai ter similaridades com o futebol. Mas ele não é igual ao futebol. Então quando eu olho esses jogadores atuando aqui, eu preciso lembrar que essa transferência que eles vão fazer é muito própria do jogo. Porque esse passe que aconteceu com o goleiro agora, que ele já encontra o outro para finalização, dificilmente vai ocorrer no jogo. Por exemplo. E esse passe curto, né, dificilmente vai acontecer. As movimentações mais curtas vão assemelhar muito mais uma partida de futsal, por vezes, do que uma própria partida de futebol. Por mais que seja, obviamente, jogos parecidos. Ou seja, eu tenho uma família de bola com pés que elas vão compartilhar coisas entre elas. Mas percebam, cada jogo é único. Cada situação é única. O grande ponto vai ser como eu vou conduzir as experiências que esse meu jogador vai ter, ou essa minha jogadora vai ter, para ela conseguir fazer a transferência daquele conteúdo que eu gostaria que ela assimilasse, ou ele assimilasse. Nesse cenário eu consigo fazer uma proposição de algo que é melhor para o jogador. Agora, entender os jogos reduzidos ou manipular porque eles vão ter o comportamento que eu quero, esquece.
Esquece por quê? Porque não é a mesma coisa. Você não vai ter como fazer esse 3 contra 3 mais o goleiro e depois chegar no final do dia e transferir isso diretamente para o 11 contra 11 num estádio lotado. Não tem como. O que vai acontecer muitas vezes, por exemplo, o cara recuperou essa bola ali. Vou até voltar esse lance aqui porque eu acho que ele vale a pena para a gente analisar. Olha esse cenário. O cara vai recuperar a bola daqui a pouco. Agora veio a final, vai vir o passe, o cara recuperou essa bola. Em que momento que essa recuperação aconteceria e você faria esse gol? Tá? E vem propaganda aí na sequência. Iago, isso nunca aconteceria? Isso poderia acontecer, poderia se assimilar com uma realidade de futebol, claro. Mas perceba, o passe que aquele jogador estava procurando é um passe para a finalização do adversário dele que finalizou. Ele recuperou um passe que na cabeça do jogador de ataque era quase um passe na frente do gol. Para ele recuperou essa bola e chutou essa bola. Se ele tivesse recuperado de fato um passe que o adversário estivesse buscando uma finalização, como era o caso ali, provavelmente ele sairia jogando. Ou seja, cada jogo tem uma organização e uma lógica de jogo, uma lógica imanente de jogo única. E por isso a gente tem que tomar cuidado para implementar essas coisas, para a gente achar que tem regrinha de como você vai implementar o jogo reduzido e como as coisas... Não tem como você descobrir isso por um belo motivo, porque não existe. Essa transferência é uma parte inerente entre a tua comunicação com os teus jogadores ou jogadoras dentro de um contexto. Então, toda vez que você vê uma receita de bolo, toda vez que você vê falas do tipo assim, não, mas eu trabalho com jogos reduzidos, ou utilizo jogos, esteja com o pé atrás. Porque a utilização de jogos exige uma capacidade de interação treinador-jogador muito alta. Muito alta. E por vezes, isso é negligenciado para falar algo do tipo, não, mas eles treinam numa intensidade próxima do jogo. Eles têm contato com a bola. Se o teu argumento é treinar jogo, e ali porque você vai estar num ambiente de jogo que você vai conseguir linkar ambiente de jogo com ambiente de aprendizagem, ok. Mas isso dá um puta trampo. Se você está colocando o jogo reduzido porque eles vão dar sprints da maneira mais próxima do jogo, você só deixou de ser tecnicista barra fortalecimento da preparação física para ter isso no jogo. Não tem aprendizagem nenhum, porque você não está conduzindo aquele jogador ou aquela jogadora a aprender aquilo. Você está conduzindo ele a fazer esforços dentro de um contexto específico. Só. É um salto de qualidade em relação ao anterior? Concordo que seja. Mas falar que você vai trabalhar com o jogo porque você faz isso, aí não. Tá? Então, assim, toda vez que você olhar os jogos reduzidos, são jogos com bola nos pés que você criou, que a tua comissão criou, que o treinador da tua equipe criou, para que desenvolvesse alguns comportamentos. Eles vão ser desenvolvidos? Depende da interação do treinador com os jogadores, do que vai acontecer no jogo, da escolha dos jogadores que vão estar participando, da lógica imanente que vai estar presente naquele jogo e, lembrando, da capacidade de transferência de tudo isso para o contexto depois do 11 contra 11. Beleza? Esse é o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu curtido também, que é muito importante. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e carinho com o projeto e valeu!